Muito bem, então vamos aí para a aula 4, né? Hoje nós vamos trabalhar aí com obtenção de energia, quer dizer, questões relacionadas principalmente, né? Principalmente, não somente, mas principalmente relacionadas com obtenção de energia e questões relacionadas também principalmente aí na química com os cálculos químicos, tá? Os cálculos em reações químicas, tá? Então vamos lá, primeiramente para a biologia, tá? Bom, nós temos aí uma questão de ecologia, certo? Uma questão de ecologia. Então, nessa questão de ecologia, o que a gente tem aí, né? Plantas pioneiras são as que iniciam o processo natural de cicatrização de uma área desprovida de vegetação, né? Então, imagina que você tem lá uma floresta, né? Essa floresta ali foi devastada, certo? E aí vai começar todo o processo de ocupação dessa área de novo. Então, as que vão iniciar esse processo de cicatrização, iniciar esse processo de sucessão ecológica, são as plantas pioneiras. Em geral, elas têm pequeno porte, crescem muito rápido, desenvolvem-se a pleno sol e são pouco exigentes quanto às condições do solo, porque é exatamente isso que elas encontram, né? A floresta foi lá desmatar, o sol está com toda a sua força, né? O sol está lá com toda a sua força. O solo não está lá grandes coisas, né? Às vezes teve até uma erosão, perdeu nutrientes e tudo mais, tá? Elas produzem grande quantidade de sementes e têm um ciclo de vida curto, né? E dessa forma, então, elas conseguem ocupar, né, a área rapidamente. Essas plantas são importantes num projeto de restauração ambiental, pois promovem no solo, né? Promovem no solo, em termos do solo, tá? Atenção, pois promovem no solo, certo? No solo, cuidado aí, tá? Aumento da incidência de luz solar. Claro que não, elas vão fazer sombra, né? Elas vão crescer, vão fazer sombra, vai diminuir a incidência, né, de luz solar, tá? Vai diminuir a incidência de luz solar, vai sombrear o local, vai esfriar o solo vai poder ter mais umidade, né? Ficando mais frio, né? Solo muito quente perde a umidade facilmente. Diminuição da absorção de água. Não, né? Se ele vai esfriar o solo, né? E o solo vai ficar com mais umidade, certo? Porque está na sombra, né? Demora mais a evaporar a água, certo? Ele vai aumentar a absorção de água, né? Por essas plantas aí, né? Vai melhorar, né? A condição do solo nesse sentido. Estabilização da umidade, olha aí, certo? Exatamente isso, estabilização da umidade, né? Então, ao fazer sombra, né? Fazer a cobertura de sombra do solo, dificulta a evaporação de água, a umidade fica mais constante, né? E quanto mais essa vegetação for crescendo, né, mais úmido vai ficando o solo, mais vai reter água, matéria orgânica em decomposição, melhora a qualidade do solo e tudo mais. Elevação da temperatura, pelo contrário, né? Pelo contrário, vai esfriar, né? E aí, ó, liberação de oxigênio. Ah, deve ser isso, porque planta faz liberação de oxigênio, planta faz fotossíntese, libera oxigênio. Não, gente, no solo, certo? No solo. A planta libera oxigênio no ar, né? Ela libera oxigênio para o ar, né? A raiz não faz fotossíntese, né? A raiz de planta não faz fotossíntese, não libera oxigênio. Na verdade, ela até consome o oxigênio que está no solo, né? O ar que está no solo, né? A raiz consome. Então, aí, né, o sombreamento dessas plantas pioneiras aí, que vão crescendo, vai estabilizar a situação de umidade. Beleza? Tranquilo? Continuando nessa ideia, né, plantas em sua fase de crescimento necessitam de uma grande quantidade de carbono sequestrado pela fotossíntese. Olha o palavreado, gente. Olha o palavreado, tá? A planta, presta atenção, em sua fase de crescimento, tá? Necessita de grande quantidade de carbono sequestrado, né?
tirado do ar, né? O CO2, né? Esse carbono está no CO2, tirado do ar pela fotossíntese, para a produção de biomassa, matéria orgânica. Matéria orgânica. Está vendo? Trabalhando com sinônimos aí? Está vendo? Trabalhando com sinônimos, né? Então, o sequestro de carbonos pela planta é aumentado, né? O sequestro de carbono pela planta. Quer dizer, essa fotossíntese, né? Ela aumenta, né? Quando? Quando você recicla papel, poxa, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá certo? Não tem nada a ver uma coisa. Você deixou de cortar uma árvore, né? Mas não aumenta o sequestro de carbono, não. Você deixou de cortar uma árvore, né? Mantendo intactas as florestas nativas. Olha, as florestas nativas, tá? Tendem a que as árvores ali já cresceram, né? As árvores ali já cresceram, certo? É o que a gente chama, então, dentro da ideia de sucessão ecológica, né? De comunidade clímax, né? Comunidade clímax. E o que é uma comunidade clímax? Uma comunidade clímax é aquela que está estável, tá? É o contrário, né, daquela ideia de planta pioneira, certo? É o contrário da ideia de planta pioneira. Plantas pioneiras são as que primeiro se estabelecem no ambiente. Comunidade clímax é o final, certo? É o final, é a comunidade final estável. E na comunidade clímax tem uma regrinha, certo? Tem uma regrinha nas comunidades clímax, tá? Tudo que é produzido é consumido. Então, né, existe um consumo de carbono, mas existe uma produção de carbono, né? Ela pega CO2 do ar, mas ela devolve CO2 do ar. Ela pega, manda oxigênio para o ar, mas ela tira oxigênio do ar, certo? Então, a comunidade clímax não tem esse aumento, né? Esse aumento de fotossíntese. Não tem. Agora, fazendo replantio das áreas degradadas. Olha, voltou no tema da questão anterior. Voltou no tema da questão anterior. Eu vou plantar numa área degradada. Tá? Se eu vou plantar numa área degradada, essa planta vai estar em fase de crescimento. Né? É uma muda que você vai plantar ali, ela vai crescendo, 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 e à medida que ela vai crescendo, ela vai fazendo a fotossíntese, vai sequestrando carbono e armazenando esse carbono na biomassa, na matéria orgânica dela. Então, o replantio de áreas degradadas, aí são plantas novas, né? São plantas novas, são mudas, né? Estão em fase de crescimento, e aí elas fazem bastante fotossíntese, né? E armazenam muita matéria orgânica, né, nelas mesmas, na madeira e tudo mais. Né? Evitando a queima de madeira e de áreas de floresta. É importante fazer isso, mas isso não aumenta a fotossíntese, né? Mantém como está. Substituindo a madeira de bens duráveis por materiais alternativos. Quer dizer, em vez de cortar a árvore para fazer móvel, vamos fazer um móvel de plástico. Né? Então, mantém como está. Né? Não aumenta a fotossíntese. Tá? Então, o aumento de fotossíntese aí, o aumento de sequestro de carbono, retirada de CO2 da atmosfera, né? É pela crescimento vegetal, tá? E a opção aí que nós temos vegetais crescendo é na letra C, tá? Formando a floresta e tal, beleza. Bom, gente, dúvida, joga no chat aí, tá? Em uma aula sobre metabolismo energético, foi apresentado um experimento clássico realizado por Engelmann, está aqui embaixo. Aqui eu peguei ele a cores, né? Aqui eu peguei ele a cores aqui no livro, tá? Um recipiente contendo bactérias aeróbias, olha lá, ó, bactérias aeróbias, bactérias que usam oxigênio, tá? Bactérias que fazem respiração, usam oxigênio. E uma alga verde filamentosa faz fotossíntese, tá? Então nós temos as duas coisas, ó, uma alga verde filamentosa e as bactérias aeróbias, certo? Foi submetida à iluminação de uma fonte de luz representada pelo microespectro. Então, aqui embaixo você tem um espectro do vermelho para o violeta, o meu aqui em cima está invertido, do violeta para o vermelho, né? Mas não tanto faz. Né? Após a explicação, um aluno esquematizou na lousa o resultado do referido experimento.
Então, aqui, ó, a alga está aqui no meio, tá vendo ela aqui, ó? Isso aqui é a alga, né? Isso aqui é a alga, deixa eu pegar a mãozinha ali. Isso aqui é a alga, filamento de alga, certo? E os pontinhos são as bactérias. Então, o que acontece? A alga faz fotossíntese, né? A alga faz fotossíntese, libera oxigênio, certo? Libera oxigênio, e essas bactérias precisam de oxigênio. Então, elas vão se concentrar onde? Né? Onde tiver mais oxigênio. Esses pontinhos aqui são as bactérias. Né? Você vê que em volta do vermelho tem muita bactéria, quer dizer que a região do vermelho é uma região eficiente, né, na produção de oxigênio. Né? A região iluminada pelo vermelho, pedaço da alga que está iluminado pelo vermelho, é eficiente na produção de oxigênio. O azul, anil, violeta é um pouquinho, o verde é péssimo. Né? O verde é péssimo, certo? A pior cor de luz para a fotossíntese é a verde. A pior cor de luz para a fotossíntese é a cor verde. Tá? Por quê? Porque a clorofila é verde. E quando um corpo é verde, ele não absorve a luz verde, ele reflete a luz verde. Tá? Então, se você ilumina uma planta com luz verde, ela não absorve a luz verde, ela reflete. Então, se ela não absorve, não tem como fazer fotossíntese. Então, pelo esquema aqui, melhor cor de luz para você iluminar a alga, essa alga, onde ela está produzindo mais oxigênio, mostrado pela concentração de bactérias em volta ali, é o vermelho. Então, considerando a figura, a faixa do microespectro, em que a alga possui maior taxa de realização de fotossíntese, né? A faixa do microespectro é a faixa do vermelho. Não, sempre é assim? Não, não é sempre assim, não. Olha aqui em cima, por exemplo, esse microespectro que eu peguei, esse outro aqui, ó, né? Está tendo mais bactéria na região do azul-violeta. Tem muita no vermelho também, né? Mas está tendo mais bactéria na região do azul-violeta. Tá certo? Na verdade, são as três regiões mais importantes: azul, violeta, vermelho. E a pior, né? A pior de todas é a verde. Né? Aí nem tem bactéria ali em volta, né? Porque quase não tem, praticamente não tem liberação de oxigênio ali em volta. Beleza? Certinho? Então é isso aí, tá? Tranquilo, né? Manjado, viu? Manjado, questão manjada, tá? Isso aqui é o seguinte: você deveria ter visto isso algum dia, tá? Ou durante a aula, tá? Eu sempre falo disso quando eu dou aula desse assunto. Ou você deveria ter visto esse experimento durante uma aula, ou na realização de exercício. Tá? Isso aqui não é absolutamente novidade nenhuma. Tá? Não é absolutamente novidade nenhuma. Tá? Tranquilo aí, gente? A perfuração de poços para extração de petróleo causa soterramento do leito submarino. Né? Material vai ali, se está perfurando, material espalha pelo leito submarino, né? O fundo do mar. Contaminação química, aumento da turbidez da água. Olha, palavra muito usada no Enem, hein? Turbidez. A água fica turva, né? Fica turva. Uma água do rio turva, por exemplo, é uma água barrenta, né? Uma água barrenta, que é material em suspensão na água, né? Além disso, o vazamento desses hidrocarbonetos, né? Lembrando você aí que petróleo são hidrocarbonetos, gera efeitos adversos, em especial do metabolismo de organismos aquáticos, influenciando cadeias alimentares de ecossistemas marinhos. Aí lá vai para a ecologia, tá? Essas consequências negativas advêm das propriedades do petróleo, que é uma mistura oleosa de substâncias orgânicas, de coloração escura e menos densa que a água. Em geral, ela é menos densa que a água e flutua na água. Tá? A consequência do vazamento do petróleo, quer dizer, dessa mistura, né? Na produtividade primária do ecossistema. Ah, Ramon, o que é produtividade primária? Produtividade primária bruta, tá? Mesma coisa, tá? É a fotossíntese. É a fotossíntese.
o vazamento de petróleo, tá? Na fotossíntese. Qual que é a implicação? Tá? No ambiente aquático, no ecossistema aquático. Olha, pensa bem. Petróleo é escuro, menos denso que a água, flutua na água, vai formar uma mancha escura. Vai formar uma mancha escura em cima do mar, por exemplo, né? E a luz não vai entrar para fazer fotossíntese. A luz não vai entrar para fazer fotossíntese. Então, nós vamos ter uma redução da atividade do fitoplâncton, microalgas, né? O fitoplâncton são algas microscópicas, né? São algas microscópicas, o fitoplâncton, tá? Então, você vai ter uma redução da atividade das algas microscópicas em decorrência de alteração na zona fótica, né? O que é a zona fótica? É a zona superficial onde tem luz para fazer fotossíntese. Onde tem luz para fazer fotossíntese. Tá? Então, essa zona superficial, aquela camada superficial do mar, onde a luz entra, né, e consegue fazer fotossíntese, né? As algas, as microalgas conseguem fazer fotossíntese. Essa região chama zona fótica. Fóton, luz, certo? Então, essa aí de cara já é a resposta, tá? De cara já é a resposta, mas nós vamos ler e comentar todas, tá? Então, redução da atividade das algas. Olha os sinônimos, tá? Em decorrência da alteração da zona fótica, né? Da região superficial, onde entra mais luz e ocorre mais fotossíntese. Intoxicação dos animais filtradores em decorrência da absorção de óleo. Cara, eu quero saber sobre fotossíntese. Animal filtrador não faz fotossíntese, tá? Bioacumulação de óleo no zooplâncton. Zooplâncton é o plâncton de natureza animal, tá? São larvas, pequenos crustáceos, né? Não faz fotossíntese, é animal, animal, animal. Mortandade dos peixes, animal, tá? Né? Dizimação da população de bentônicos, né? Bentônicos ali, os organismos que vivem no fundo, tá? Bentônico é os organismos que vivem no fundo. Vivem no fundo. Pode ter a dizimação de bentônicos, mas não por causa do petróleo, porque o petróleo não vai para o fundo, o petróleo vai para cima, né? Quem vai para o fundo, que falou de soterramento lá, é areia, é pedra, né? É pedregulho lá da escavação, tá? Então, nós estamos falando de flutuar, né? Nós estamos falando que o petróleo é menos denso que a água, flutua na água. Então, você vê, por eliminação aí, né? Não tinha nem condição de ser B, nem C, nem D, nem E. Tá? Não tinha nem menor condição. Tá? Letra A, então. Presta atenção nisso. Anota no cantinho aí. Tenho que me preocupar com os sinônimos. Tá? Aí você pode fazer uns exercícios, né? Você pode fazer uns exercícios. Descreva algum processo na biologia, tá? Descreva algum processo na biologia e depois tente substituir as palavras, né, que você usou. Tenta fazer esse exercício, né? Os animais, né, têm um complicado processo de digestão dos alimentos, né? Opa, os animais, os metazoários, né? Os animais também são chamados de metazoários. Tem um complexo processo de digestão, de quebra, né, das moléculas, das macromoléculas presentes na sua alimentação, né? Tenta fazer um exercício desse tipo, exercício mental, tá? Lê uma frase lá e vou colocar aqui, né, sinônimos. Vou tentar colocar aqui sinônimos. Isso é interessante, tá? A prova do Enem trabalha com sinônimos demais, tá? Em 2011, uma falha no processo de perfuração realizado por uma empresa petrolífera, de novo petróleo, tá? Ocasionou derramamento de petróleo na bacia hidrográfica de Campos, no Rio de Janeiro, né, que é uma das principais bacias de petróleo, tá? Extração de petróleo. Os impactos decorrentes desse derramamento
Ocorre porque os componentes do petróleo, né? Então, teve um problema, e esse problema lá de vazamento de petróleo, derramamento de petróleo, né? Gerou impactos. Gerou impactos, tá? Então, qual que é o impacto aí? Reagem com a água do mar e sofrem degradação, gerando compostos com elevada toxicidade. Você sabe, você acabou de ver na questão anterior, petróleo são hidrocarbonetos não têm tendência de reagir com água, né? Hidrocarbonetos não têm tendência de reagir com água, eles nem dissolvem em água, né? Então isso aí está errado, não acontece nada disso não. Acidificam o meio. Não, hidrocarbonetos não são ácidos, tá? Não são ácidos, então eles não têm essa ação, tá? Promovendo desgaste de conchas calcárias de moluscos, morte de corais. Isso pode acontecer por outras razões, tá? Que podem acidificar o meio, mas não petróleo. Petróleo não faz isso não, tá? Dissolve na água, não dissolve, é hidrocarboneto, né? Você sabe, óleo não dissolve na água, tá? Causando mortandade de seres marinhos. Tem caráter hidrofóbico. Aí começou a falar, tá vendo? Caráter apolar. Olha os sinônimos. Olha os sinônimos. Tem caráter apolar. Não dissolve na água. Baixa densidade. Flutua. Aí forma aquela camada de petróleo, que não deixa entrar luz para a fotossíntese. Tá. Mas além de não deixar entrar luz para a fotossíntese, impede também trocas gasosas entre o meio aquático e a atmosfera. Tá? Então, por exemplo, tá? Oxigênio na água, né? Oxigênio na água. Oxigênio na água é importantíssimo. Oxigênio na água vem de dois locais. O oxigênio dissolvido na água, o oxigênio que o peixe respira, vem de dois locais. Vem da fotossíntese e vem também do ar atmosférico. Tá? Bom, fotossíntese já não está tendo, né? Formou a mancha de petróleo. E o oxigênio do ar atmosférico também não atravessa essa mancha de petróleo. Tá? Esse oxigênio também vai ter dificuldade de atravessar essa mancha de petróleo e passar para a água. Os peixes lá vão morrer, tá? Não vai ter trocas gasosas, certo? Não, se você pegar um aquário, não faça isso, tá? Não faça isso, você vai matar os peixes todos. Colocar óleo de soja, né? Fizer uma camada de óleo de soja em cima do aquário, os peixes vão morrer tudo. Os peixes vão morrer tudo, tá? A não ser que tenha planta aquática, né? Fazendo fotossíntese e tal, aí pode até ser. Tá certo? Mas se não tiver planta aquática, aquele oxigênio que entra pela atmosfera não vai entrar mais. Tá? O óleo bloqueia, o óleo não deixa entrar. Tá? Então, isso aí está correto. Né? Isso é um impacto. Isso é um impacto. Você vai ter mortandade de peixes, tá? Porque a camada de petróleo em cima não deixa o oxigênio dissolver na água. Tá? Tem cadeia pequena e elevada volatilidade, contaminando a atmosfera local e regional em função dos ventos das olas marítimas. Olha, no meio do petróleo tem alguns hidrocarbonetos de cadeia pequena. Tá? Só que os hidrocarbonetos de cadeia pequena, né? 1, 2, 3, 4 carbonos são gases. Tá? O petróleo é um material viscoso. Tá? Então, ali no meio, você tem muito hidrocarboneto de cadeia grande. Tá? Que vai dar origem ao óleo diesel, por exemplo, 17 carbonos, 16, 17 carbonos, né? Gasolina lá, 8 carbonos, certo? Então não é cadeia tão pequena assim, não. Tá? Então, esse não é o problema dos vapores de petróleo contaminar o litoral. Né? Isso aí não é o impacto, não. Tá? Claro que existem vapores de petróleo, óbvio que existe, mas não tem esse impacto assim, não. Tá? Então, aqui está o negócio: caráter hidrofóbico, caráter apolar, né? Caráter apolar. Beleza? Certinho? Tô vendo aí, Isadora, que a Ana tomou um tombo. A Ana tomou um tombo lá de internet. Torci para ela voltar logo aí. Vamos agora. O dióxido de carbono, o dióxido de carbono, olha os sinônimos, né? Olha os sinônimos. Ô, Ramon, você está chato, toda hora você fala isso. Eu tenho que mostrar isso para vocês. Né? CO2,
passa para o estado sólido, chamado de gelo seco, a menos 78 graus, retorna ao estado gasoso na temperatura ambiente. O gás é facilmente solubilizado em água. O CO2 dissolve facilmente na água. É capaz de absorver radiação infravermelha na superfície da Terra, que aí causa o tal do efeito estufa, né, por causa disso, e não conduz eletricidade. É usado como matéria-prima para fotossíntese até o limite de saturação. O que é isso? Até uma certa quantidade, né, que a planta consegue capturar. Tá? Então, assim, o CO2, gente, o CO2 que nós temos na atmosfera, tá, é 0,04%. Tá? 0,04%. Então, se ele aumentar, tá, até 6% da atmosfera, aí nós vamos morrer, né? Porque de 0,04 passar para 6, né? O planeta vai virar um estufo, né? Literalmente, né? Mas a planta consegue, até 6% ela consegue absorver. Entendeu? Mais do que isso, você não consegue. Mais do que isso, você não consegue. Então, 0,04 tá bom, tá? E se aumentar um pouquinho, as plantas vão gostar. Certo? Nós não, as plantas vão gostar. Gostar um pouco, né? Algumas. Então, utilizado como matéria-prima para fotossíntese até a saturação. Após a fixação por organismos autotróficos, ou sinônimo, organismos que fazem fotossíntese, o gás retorna ao meio ambiente pela respiração aeróbica, né? Então, aqui, ó, o organismo autotrófico, a planta, né, fixa o gás carbônico, aí produz o alimento. Depois, né, os outros organismos vão fazer a respiração, a fermentação, a decomposição, né? Ou também queima, né? Resíduos industriais, combustíveis fósseis, queimadas, né? Tudo isso aí tem matéria orgânica indo embora, né? E jogando, então, o CO2 na atmosfera. Apesar de sua importância ecológica, né? Porque ele entra na fotossíntese, é produto da respiração, tarará, tarará, seu excesso causa perturbação no equilíbrio ambiental. Considerando as propriedades descritas, o aumento atmosférico da substância afetará os organismos aquáticos em razão da... Presta atenção. Considerando as propriedades descritas. Primeira propriedade que ele fala lá é que é um gás facilmente solubilizado em água. Certo? E isso acontece por causa da química. Lá vem a mistura da biologia com a química. Tá? O CO2, quando dissolve na água, certo? Ele forma ácido carbônico. E esse ácido carbônico abaixa o pH. Abaixa o pH da água, torna a água mais ácida. Reduz o pH, o sinônimo, potencial hidrogeniônico da água. Tá? Então, o CO2 em excesso, quando dissolve na água, tá? A propriedade foi citada lá em cima, gera um ácido que abaixa o pH da água. Então, isso vai afetar os organismos aquáticos. Alterações de pH. Certo? Restrição da aerobiose pelo excesso de poluentes. Olha, restrição da aerobiose seria restrição do uso de oxigênio, né? Do uso de oxigênio pelo excesso de poluentes. Olha, nós estamos vendo aí o CO2 aumentando, né, na atmosfera, mas está longe disso acontecer, né? O CO2 não chegou a 1%, né? Quer dizer, está em 0,04%, certo? O oxigênio é 21% na atmosfera, tá? Então, está longe, né, de ter muito CO2 e ter tanto CO2 que ia faltar oxigênio. O CO2 ia tomar o lugar do oxigênio. Está longe disso aí, tá? Se é que seria possível. Diminuição da emissão de oxigênio pelos autótrofos. Até não, né? O CO2 é capturado pelas plantas, as plantas precisam de CO2, né?
as plantas capturam o CO2, vão fazer mais fotossíntese, vão até liberar mais oxigênio. Nada a ver, tá? Limitação de transferência de energia entre os seres vivos. Tem nada a ver com o CO2, não tem nada a ver com esse tipo de poluente. Nem sei como é que poderia limitar a transferência de energia dos seres vivos, tá? Isso depende de aproveitamento de energia de um por outro, não tem nada a ver. Retração dos oceanos pelo congelamento do gás nos polos. Aí pegou pesado, né? Aí você vai ter tanto CO2 no planeta que ele vai congelar nos polos e vai retrair o oceano. Pelo contrário, né? Você vai ter muito gás na atmosfera, vai aumentar a temperatura do oceano, do planeta, né? Vai ter o degelo, né? De geleiras, né? Calotas polares, e aí vai aumentar o nível do oceano. Não vai retrair, não vai expandir, né? Vai expandir. Então, aí, tá vendo? Questões correlacionadas, né? Questão questão do petróleo, questão do CO2 como poluente, né? Relacionadas. Ainda nessa linha, né? O Brasil foi o primeiro país a usar o álcool em larga escala como combustível de automóvel. Hoje, a indústria automobilística produz e equipa os automóveis com motores que funcionam tanto com gasolina como com álcool, ou ainda com a mistura dos dois. No Brasil, o álcool é obtido principalmente da cana-de-açúcar, razão pela qual classifica como biocombustível. Com essa atitude, contribui diretamente para, né? Então, atenção, tá? Então, atenção. Você tem a cana-de-açúcar, tá? A cana-de-açúcar faz fotossíntese. Na fotossíntese, ela produz a glicose, né? Produz a glicose, certo? A glicose vai para um processo de fermentação, né? Fermentação, feito por fungos unicelulares, leveduras, né? E essa fermentação produz álcool. Esse álcool vai para o carro, sofrer combustão. E aí gera gás carbônico. Gás carbônico. Então, a fotossíntese produz o açúcar é fermentado, produz álcool. O álcool, né, vai ser queimado dentro do carro e vai produzir CO2. Mas a planta, na fotossíntese, captura CO2. A planta, na fotossíntese, captura CO2. Tá? Então, quando você queima o petróleo, tá? Quando você queima o petróleo não é um biocombustível. Ah, mas ele vem de plantas que morreram milhões de anos. Morreu milhões de anos atrás. Não é na atualidade, não está no ciclo do carbono. Aquilo não está no ciclo do carbono. Né? Então, o que acontece? Quando você queima o petróleo, você está jogando só CO2 no ar. Queima gasolina, querosene, diesel, gás de cozinha, você só está jogando CO2 no ar. Né? Você está incrementando a quantidade de CO2 no ar. Quando você queima o álcool, você joga CO2 no ar. Só que o processo de fabricação do álcool, lá no início, tira esse CO2 da atmosfera. Tá? Então, assim, você está jogando CO2, mas também está tirando. Ah, mas tem uma sobrazinha a mais. Mas é muito menos do que a queima do petróleo. Né? Mesmo que o álcool estivesse colaborando para aumentar o CO2 na atmosfera, seria infinitamente menos do que a colaboração dos combustíveis fósseis. Tá? Então, essa é a ideia. Então, com o uso do biocombustível, né, contribui-se diretamente para preservação de rios e lagos, preservação da biodiversidade, diminuição do buraco da camada de ozônio, tem nada a ver com CO2, né? Buraco camada de ozônio tem nada a ver com CO2, preservação de espécies ameaçadas de extinção, tudo bonito, né? Mas olha lá, diminuição da emissão efetiva de dióxido de carbono, tá certo? O saldo, né? O efetivo, o saldo, tá?
Então, a queima de combustível fóssil, né, só joga CO2 na atmosfera. A queima do álcool joga CO2 na atmosfera. Mas a fotossíntese que acontece lá no início do processo tira o CO2 da atmosfera. Então, nós não estamos extrapolando, né? Jogando excesso de CO2 na atmosfera. Está tendo emissão? Tá. Mas a emissão efetiva é menor. O impacto que a gente provoca, o CO2 que a gente está jogando na atmosfera, é menos proporcionalmente. Por quê? Porque uma parte é tirada no processo. Isso vocês não podem esquecer. Isso é repetitivo no Enem. Tá? Isso é repetitivo no Enem. A letra A muito bonitinha, a letra B bonitinha, a letra C não tem nada a ver com a história, a letra D bonitinha, mas nada dessas coisas aí estão ligadas diretamente, né, à questão do álcool. Tá? Nada disso aí está ligado diretamente à questão do CO2, do álcool, da queima de combustível. Certo? Quem está ligado diretamente é a letra E. Perfeito? Esse aqui é do Enem Digital, já fez assim, que é Enem Digital. Agora já está tudo igualzinho o caderninho que vem para a gente. Em uma das etapas do processo de produção de iogurte, já comeram iogurte, né? Já comeram iogurte. A consistência do iogurte é uma consistência cremosa, né? É uma consistência cremosa. Tá? Esquematizado na figura, ocorre a mudança da consistência característica do leite, de líquido com gel, com creme, com gel, né? Então, como é que você fabrica lá o iogurte, né? Você pega leite, acrescenta açúcar, faz a pasteurização. Pasteurização é aquele negócio de esquenta em alta temperatura, depois esfria para matar a bactéria. Acrescenta leite em pó e faz um resfriamento. Acrescenta fermento lático. Fermento lático. Isso aqui são as bactérias que vão fermentar o leite. São as bactérias que vão fermentar o leite, tá? Lactobacilos. Fermento lático. Igual as leveduras, são fermento alcoólico, né? Fabricação de pão também, então. Aí esse leite resfriou, ele vai ser fermentado, né? Fermentação por esses lactobacilos, tá? A fermentação produz uma série de substâncias, tá? Adiciona polvo de frutas de pH neutro, tá? E envasa, né? Põe no recipiente, manda para o seio, né? No supermercado. Em qual etapa ocorre a mudança de consistência? Em qual etapa aquele leite líquido, tá, passa a ficar com uma consistência de gel? Tá? Em que etapa que acontece isso? Quando ocorre a fermentação. Por que quando ocorre a fermentação? Porque a fermentação vai produzir ácido lático, tá? Vai produzir ácido lático, fermentação do leite, tá? Esse ácido lático, ele abaixa o pH do leite, ele é ácido. Isso provoca a desnaturação das proteínas do leite, que coagulam, tá certo? E aí muda a consistência. Muda a consistência, tá? Você pode fazer isso em casa, tá? Depois da aula aí você pega um pouquinho de leite, né? Para não desperdiçar também, né? Pega um pouquinho de leite aí, meio copo de leite aí, certo? Meio copinho de leite e espreme limão, tá? Espreme limão. O limão tem ácido, não é o ácido lático, é o ácido cítrico, né? Mas tem ácido. Você vai ver que as proteínas elas vão coagular e vão separar da parte líquida. Vão separar da parte líquida, tá? Então, inclusive, se você coar isso aí, ele vira até um queijinho, tá? Vira até um queijinho, porque é a mesma ideia do queijo, tá? É a mesma ideia do queijo. As proteínas coagulam e o leite, a parte líquida, a água, sais minerais, sai, né?
é aquele soro, né, que o pessoal chama, né? É o soro. Aí você aperta aquelas proteínas, põe lá numa forma, aperta aquelas proteínas, espera um tempo lá, aí vira o queijo. Então, ali é a mesma coisa. Então, é a fermentação que produz os ácidos, né? No caso aí, ácido lático, baixa o pH, desnatura a proteína, coagula, muda a consistência. Tá? Perfeito? Faça o experimento aí com leite, que você vai ver. Tá? Faça com leite, limão, que aí depois você põe um açúcarzinho aí, dá até para você aproveitar, né? Vai pôr vinagre, não, porque aí não vai dar para aproveitar, né? Leite com vinagre não vai ser um negócio legal, não. Mas leite, limão e um pouquinho de açúcar dá, né? Desce, né? Belezinha, gente? A questão é interessante, né? Questão interessante, tá? Você vê que a fermentação, ela entrou aqui, ó, tá? Ela entrou assim, misturada com um processo industrial, tal, né? Então, eles foram até criativos nessa questão aí, né? Bom, aí temos uma pergunta aqui no chat, que em casa a gente faz iogurte natural usando o iogurte natural. Você faz o iogurte caseiro, né? Usando iogurte natural. Você compra aquele iogurte integral, né? Tal ali, só leite ali, sem adição de nada, né? É a mesma coisa, é a mesma coisa. Esse iogurte que você vai misturar com o leite, né? Esse iogurte que você vai misturar com o leite vai funcionar como fermento. Por quê? Aquele iogurte que você comprou já tem lactobacilos. Ele já tem lactobacilos, né? Então, em vez de acrescentar o lactobacilo diretamente, que a indústria faz isso, aí você compra lá um potinho lá, né, de iogurte natural, né? Pega lá 1 litro de leite, né? Acrescenta lá o iogurte natural, deixa em repouso para fermentar. Aí você pode adicionar fruta se quiser, tal, né? E é exatamente isso, tá? Então, aquele potinho que você usa para replicar, né? Para replicar, aquele potinho é que está funcionando como fermento. É porque ele contém lactobacilos. Beleza? Bom, essa aqui é o seguinte: se você não assistiu aquelas aulas gravadas, então, talvez você tenha um pouquinho de dificuldade, que você viu aqui, ó, que entrou para o técnico, né? Agora entrou aqui para a parte técnica mesmo, tá? Diferentemente da respiração aeróbica, alguns micro-organismos realizam processos catabólicos que levam à obtenção de moléculas orgânicas de interesse comercial, conforme ilustrado, né? O conhecimento dessas vias metabólicas é importante. Por exemplo, a fabricação de produtos alimentícios. Acabamos de falar, né? Fermentação de produtos alimentícios. Fermentação de produtos alimentícios, tá? Aqui, ó. Vou fazer a fermentação alcoólica usando a levedura, né, que é um fungo, tá? A glicose é quebrada até ácido pirúvico, né? Processo conhecido com o nome de glicólise, quebra da glicose até ácido pirúvico, né? O ácido pirúvico perdeu CO2, ganhou hidrogênio transportado pelo nádio, virou álcool etílico. Virou álcool etílico, tá? Veja bem que o ácido pirúvico tinha 3 carbonos. O álcool tem 2, então um carbono sai na forma de CO2, tá? Ah, mas tá tudo 2, é. 2 é porque uma glicose dá 2 ácido pirúvico, né? Aí vai dar 2 álcool e 2 CO2. Mas um ácido pirúvico, são 3 carbonos, vira um álcool etílico e um CO2. Exemplo, fabricação do vinho. Fermentação lática, lactobacilos. Aí isso aí, né? Glicose, quebra até ácido pirúvico, glicólise de novo, tá? Quebra da glicose até ácido pirúvico, ganhou hidrogênio, não saiu CO2. Por que não saiu CO2? Porque o ácido pirúvico agora deu origem ao ácido lático, que também tem 3 carbonos. 3 carbonos no pirúvico, 3 carbonos no lático, não saiu CO2. Tá? Exemplo, fabricação de iogurte. Acabamos de ver. Tá? A questão anterior era da prova de 2020, segunda aplicação, e aqui a prova de 2022, segunda aplicação. Certo? Esses processos de fermentação, eles têm em comum
Liberação de gases? Não. O gás seria o CO2, está saindo só na fermentação alcoólica. O gás está saindo só na fermentação alcoólica. CO2, certo? Não está saindo na fermentação lática, não. Descarboxilação do ácido. É exatamente um carbono sair na forma de CO2. É um carbono do ácido pirúvico que saiu na forma de CO2. Né? São dois ácidos pirúvicos, então dois CO2. Isso é a descarboxilação. Está perdendo o grupo carboxila, né? Aquele grupo ácido da química orgânica. Está perdendo ele e virando CO2. Né? Participação de procariontes. Não. Levedura é fungo. Fungo não é procarionte. Né? Fungo não é procarionte. Certo? Bactéria é, né? Bactéria é procarionte. Lactobacilo é bactéria, bactéria é procarionte. Né? Mas fungo não, tá? Lactobacilo, bacilo, bactéria. Tá? Aí, tá vendo? Uma raríssima pergunta de fungo. Uma raríssima coisinha que você tinha que saber que levedura é fungo e fungo é célula eucariota. Né? Oxidação completa do substrato. Não. Oxidação completa, gente, tá? Isso aqui é um negócio interessante, né? Isso aqui é um negócio interessante, tá? A exemplo da química, tá? Que a gente estuda na química e vamos, né, ver aí para frente, né? Deveria chegar até CO2 e água, certo? CO2 e água. O substrato, no caso, é a glicose, tá? Seria como se fosse a queima total, a combustão completa, oxidação completa, combustão completa. Se tem carbono, vai para CO2, se tem hidrogênio, vai água. Então, o exemplo da química deveria chegar até CO2 e água. E não chegou, tá certo? Aqui teve CO2, mas não tem água, aqui nem CO2 nem água, né? Formação de produtos metabolizáveis. Correto. Como assim, Ramon? Não entendi. Não entendi. Os produtos aqui, ó, álcool etílico e ácido lático, eles ainda têm energia neles. E as nossas células podem usar o álcool para obtenção de energia e podem usar o ácido lático para obtenção de energia. Tá? Então, são produtos metabolizados. Não só para produção de energia, como para outras coisas também. Você sabe que o álcool transforma em gordura, né, no organismo, é uma metabolização também. Tá? É uma metabolização também. Então, são moléculas orgânicas, né, que entram no nosso metabolismo. Tá? Tanto o álcool quanto o ácido lático, o álcool etílico e o ácido lático. Eles são metabolizados pelo nosso organismo. Tá certo? São metabolizados pelo nosso organismo. Então, formação de produtos metabolizáveis perfeitamente. Produtos orgânicos, inclusive, no caso, né? Produtos orgânicos metabolizáveis. Tá? Beleza? Então, aí, uma questãozinha, né? Um nível a mais de detalhamento. E aí, aqui que eu falo, viu, Gabriel? Tá? Prova de segunda aplicação. Ah, a prova de segunda aplicação sempre é mais fácil. Não é assim, não. Tá? Não é assim, não. Certo? O banco de questões praticamente é o mesmo, né? É claro que tirou umas para fazer a prova da primeira etapa, né? Mas o banco de questões é similar, tá? Então, não vem com esse negócio que prova de segunda etapa é sempre mais fácil que prova. Prova de segunda aplicação é sempre mais fácil que primeira aplicação, que eu não concordo com isso. Em um sistema hipotético, mantido sob iluminação, estão presentes uma célula autotrófica, faz fotossíntese, por exemplo, e uma célula heterotrófica, faz fermentação, respiração, sei lá. A esses sistemas são fornecidos água, glicose e gás oxigênio, sendo esse último na forma de O18, tá? O2 de massa 18.
Esse O2 de massa 18 é o seguinte: o átomo de oxigênio, normalmente, tem massa 16. Esse é o isótopo de massa 18, tá? Oxigênio pesado, tá? Oxigênio pesado, oxigênio de massa 18, certo? O18. Ah, nunca vi falar desse trem. Então você andou fazendo pouco exercício, tá? E quando faz muito exercício, você tromba com esse carinha aí. Exatamente no assunto de metabolismo energético da biologia, tá? Esse oxigênio 18, por ele ser diferente, ele é um marcador, tá? Ele é radioativo, tá? Ele é radioativo. Então, a presença dele numa molécula, né, marca essa molécula, tá? Então, se eu forneço o oxigênio radioativo para essas células, ele vai aparecer em algum lugar. Essa radioatividade desse oxigênio 18, desse isótopo radioativo, vai aparecer em algum lugar, tá? Então, eu forneci água, glicose e oxigênio, sendo o oxigênio isótopo 18. O oxigênio, o gás oxigênio, tá? O oxigênio da água, da glicose, não. Ao final de um período de 24 horas, a análise dos compostos presentes nesse sistema permitirá a detecção do isótopo onde? Onde que esse oxigênio vai sair? Gente, olha só, quem é que gasta oxigênio? Quem é que gasta oxigênio? É a fotossíntese? Não, a fotossíntese produz oxigênio. É a fermentação? Não. Fermentação não gasta oxigênio, metabolismo fermentativo. É a respiração aeróbica? É a respiração aeróbica. O oxigênio vai ser gasto na respiração aeróbica. É o lugar que se gasta oxigênio ser vivo, na respiração aeróbica. Tá? Onde? Na cadeia respiratória. Na cadeia respiratória, conhecida também como fosforilação oxidativa, que ocorre na crista da mitocôndria, né? Cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa na crista da mitocôndria. Lá, transportadores de hidrogênio, como NAD, o FAD, levam hidrogênios que vão ser transferidos entre transportadores, né, de hidrogênios e de elétrons, vai produzir uma grande quantidade de ATP. E no finalzinho da cadeia respiratória entra o oxigênio. Meio de O2 entrando aqui, ó. Meio de O2. Ele entra, ganha 2 elétrons, vira O2 menos. Deixa eu ampliar ali para ficar mais visível, tá? Ele, meio de O2, pega 2 elétrons, vira O2 menos, recebe 2H mais e vira água. Então, o oxigênio, quando ele entra na respiração, é na cadeia respiratória, na fosforilação oxidativa, cadeia transportadora de elétrons, tudo a mesma coisa, tá? Tudo a mesma coisa. E ele vai virar água. Então, essa radioatividade dele vai aparecer na água, tá? Então, a análise dos compostos presentes no sistema permitirá a detecção do isótopo, olha lá, do O2. Olha o sinônimo, é o isótopo, né? Onde? Na água produzida na respiração. Na água produzida na respiração. Que o O2 entra lá. Tá? Não é no ácido pirúvico ou piruvato. Veja que a questão anterior usou o termo ácido pirúvico, né? Ácido lático. Tem gente que prefere falar piruvato, lactato. Né? Eu prefiro ácido pirúvico, piruvato. E ácido pirúvico e ácido lático. No etanol da fermentação, na glicose da fotossíntese, gás carbono do ciclo de Krebs, nada disso. O oxigênio ele entra para formar água, tá? Receber elétrons e formar água no final da respiração aeróbica, tá? Então aí era bem manjadinho, certo? Bem manjadinho. Os ursos, por não apresentar uma hibernação verdadeira, acordam por causa da presença de termogenina, uma proteína mitocondrial que impede a chegada dos prótons até a ATP sintetase, ou ATP sintase, viu? Os dois nomes são aceitos. ATP sintase é até mais utilizado, gerando calor.
Esse calor é importante para aquecer o organismo, permitindo se despertar. Tá? Do livro do Sadava lá, Vida, Life, né? O famoso Life aí, que deve ter muitas escolas que andaram adotando, mas era meio complicado para adotar em colégio. Em qual etapa do metabolismo energético celular a termogenina interfere? Então vamos com calma lá. Tá? A termogenina é uma proteína mitocondrial. Então age na mitocôndria. Tá certo? Age na mitocôndria. Se age na mitocôndria, não é na glicólise, porque a glicólise é fora da mitocôndria. Não é na fermentação, porque fermentação é fora de mitocôndria. Tá? É fora de mitocôndria. Tá? Oxidação do piruvato seria entrando na mitocôndria, até podia ser, né? Descarboxilação oxidativa do piruvato. Até poderia ser, certo? Ciclo do ácido cítrico, é ciclo de Krebs, é dentro da mitocôndria. Fosforilação oxidativa, cadeia respiratória, dentro da mitocôndria. Esses três aqui estão dentro da mitocôndria. É um deles. Que impede a chegada dos prótons até a ATP sintetase, gerando calor. Gente, aí é o seguinte, aí o pessoal pegou um pouquinho pesado. Tá? Aí o pessoal pegou um pouquinho pesado. Porque existem duas teorias, tá, para a produção de energia na mitocôndria. Tá? Existe a teoria da cadeia respiratória, que é essa aqui, né, que foi usada na questão anterior. E tem uma outra teoria, tá, que envolve bombeamento de prótons, íons H+, tá? Por isso que está falando chegada de prótons, tá? Por um sistema enzimático da membrana mitocondrial. Da membrana mitocondrial. Isso já tinha aparecido no Enem, numa questão há uns anos atrás aí. Já tinha aparecido no Enem, tá? Então não é coincidência que lá na minha aula, por exemplo, eu já tinha falado disso, tá? Que já tinha aparecido, eu já estava alertado para esse assunto aí, né? Então tá aqui, ó, membrana mitocondrial externa, o espaço entre as membranas, membrana mitocondrial interna e as dobras, as cristas das mitocôndrias, né? Então é lá na crista da mitocôndria que acontece a cadeia respiratória. Mas é lá também, né, que esses hidrogênios trazidos pelo NAD, tá? Esses hidrogênios trazidos pelo NAD, liberados aqui na forma de H+, eles atravessam a membrana mitocondrial, eles atravessam a membrana mitocondrial, tá? Vão para esse espaço intermembrana, depois eles voltam, tá? Dentro de uma outra proteína, que é a ATP sintase, ou ATP sintetase, voltam por dentro dela, ativando um mecanismo de produção de ATP. Ativando um mecanismo de proteção de ATP. Isso aqui chama teoria quimiosmótica, tá? Isso aqui chama teoria quimiosmótica, tá? Ou junta tudo numa palavra só, teoria quimiosmótica, tá? Então existe a ideia da cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons, que é mais famosa, tá? É mais famosa. Os elétrons, os hidrogênios vão passando de transportadores até chegar no oxigênio e virar água, tá? Mas existe também a possibilidade, né, desses H+, tá, serem transportados sem gasto de energia para esse espaço intermembrana e depois voltar com produção de energia para a matriz mitocondrial. As duas coisas acontecem, tá? As duas coisas acontecem. Cadeia respiratória e teoria quimiosmótica. As duas coisas acontecem. Isso aqui é mais moderno e atualmente o pessoal tem dado mais ênfase nisso aqui em relação à produção de ATP. Tá? Então, isso aqui é cadeia respiratória, tá? É fosforilação oxidativa. É fosforilação oxidativa. Certo? Cadeia respiratória, fosforilação oxidativa. Fosforilação porque forma ATP. Liga um fósforo no ADP, né? Tá aqui, ó.
liga um fósforo no ADP. Fosforilação. Esse desenho tinha na prova, não, tá, gente? Isso aqui é do slide da aula que eu passei para vocês aí. Então, o fosfato é recebido pelo ADP, forma o ATP, tá? É um processo de fosforilação oxidativa, tá? De Krebs é cada matriz da mitocôndria, não tem nada a ver com isso. Oxidação de piruvato é quando o ácido pirúvico entra dentro da mitocôndria. Isso aqui já é nas etapas finais, já, tá? Então, essa aqui bem puxadinha, né? Essa aqui bem puxadinha, ó, 2022, tá? Primeira aplicação, última prova, tá? Mas se a pessoa já conhecia a ATP sintase, a ATP sintetase, sabia direto a resposta, tá? Isso aqui, gente, é um negócio interessante, porque o urso, né, ele vai usar isso aí para, em vez da energia ir para o ATP, em vez da energia ir e armazenar no ATP, ela ser liberada na forma de calor para aquecer o animal, certo? Isso acontece na gente também, certo? Isso acontece na gente também. Existe aquela gordura parda, né? Principalmente nos bebês, né? Um tecido adiposo pardo, né? Que gera calor por esse mecanismo. Gera calor por esse mecanismo. A gente chama isso de desacoplamento da cadeia respiratória, tá? Então, em vez da energia ser armazenada no ATP, energia é liberada na forma de calor, certo? Energia liberada na forma de calor, tá? Em situações também de hipertireoidismo, isso acontece também. Pessoa com excesso do hormônio da tireoide tem um aumento da temperatura corporal por causa disso aí também. O hormônio da tireoide atua ali também, tá certo? Então, em vez de formar ATP, libera energia na forma de calor, tá certo? Então, aí pegaram esse exemplo aí do urso, mas existem outros exemplos, inclusive em humano, para isso aí. Muito bem, então biologia foi isso aí, certo? Biologia foi isso aí, nós gastamos apenas 5 minutinhos a mais aí na biologia, certo? Mas a carga pesada agora nossa aqui é a química, tá? Aqui que o negócio vai enroscar, né? Então vamos lá para a química agora, né? Olha, nós temos aí um bocado de questões, né? Vocês estão vendo aí embaixo, aí vai do slide 15 até o slide 27. Então, são 13 questões, né? 13 questões, contando com essa aí. E eu já preparei aqui do lado uma resolução, tá certo? E organizei, né? Colocando, né, uma sequência boa, né? Para a gente trabalhar, tá? Então, vamos lá, vamos trabalhar. Os pesticidas organoclorados, né? O exemplo de organoclorado é o DDT. DDT é um pesticida organoclorado. Foram amplamente empregados na agricultura, contudo, em razão das suas elevadas toxicidades e persistência no meio ambiente, que eles são inseticidas persistentes, eles ficam muito tempo no meio ambiente, tá? Eles foram banidos. Considere a aplicação de 500 gramas de um pesticida organoclorado em uma cultura, certo? E que, em certas condições, o tempo de meia-vida do pesticida no solo seja de 5 anos. Seja de 5 anos. O Ramon, mas peraí, meia-vida é trem de radioatividade. Não só. Não só de radioatividade. O conceito é o mesmo, tá? Meia-vida é o tempo necessário para reduzir para metade, né? Meia-vida é o tempo necessário para a quantidade de uma amostra. Meia-vida é o tempo necessário para a quantidade de uma amostra ser reduzida para a metade. Então, a meia-vida é de 5 anos. A massa do pesticida, no decorrer de 35 anos, será mais próxima de quanto? 500 gramas, 35 anos, 7 meias-vidas, né? 7 vezes 5, 35. É só você fazer 7 vezes a redução para metade, né? Então, você tinha 500,
Passou uma meia-vida, vai para 250. Metade, 125. 62,5. 31,2. 15,6. 7,8. 3,9, letra A. 3,9, letra A. 7 meias-vidas. Tá? Atenção! A meia-vida é um intervalo de uma para outra. Tá? Então, aqui reduziu uma meia-vida, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 8 valores que eu listei. 8 valores. Tá vendo? De 500 até 3,9 são 8 valores. Porque os intervalos são 7, né? Certo? O intervalo é um a menos. Certo? Cuidado para não fazer essa bobagem. Tá? De pegar 500 e descer ele, né? Fazer 7 números, né? 250, 125, 62,5, 31,2, 15,6, 7,8. Sorte que não tinha resposta. Porque se tiver 7,8 aqui, muito, muito bobo é marcar. Tá? Até não sei como é que eles fizeram isso. Foi bonzinho, viu? Foi bonzinho pra caramba nisso aí. Primeira aplicação. Mesma coisa aqui, ó. Meia vida. A sacarase, ou invertase, é uma enzima que atua no intestino humano, hidrolisando, quebrando o disacarídeo e sacarose nos monossacarídeos, glicose e frutose. Em um estudo cinético, cinética química, da reação de hidrólise da sacarose, C2H22O11, foram dissolvidos 171 gramas de sacarose em 500 ml de água. 171 gramas em 500 ml. Observou-se que a cada 100 minutos, a concentração de sacarose foi reduzida à metade. Então, a meia-vida é 100 minutos. Qualquer que fosse o momento escolhido como tempo inicial. Mas molar, tarará, tarará. Qual concentração de sacarose, soluções, concentração de sacarose, depois de 400 minutos? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber, achar a massa molar da sacarose. 342. Né? Então, 1 mol é 342. Eu tenho 171, 171 é meio mol. 171 é a metade de 342. Então, eu tenho meio mol em meio litro. Tá certo? Meio mol em meio litro. Concentração, então, é meio mol dividido por meio litro. Vai dar 1 mol por litro. A concentração é 1 mol por litro. Né? Número de mols por litro. Né? Aqui, ó. Mol por litro, mol por litro, mol por litro. Mol vezes litro menos 1, quer dizer, mol por litro, mesma coisa. Né? Mol vezes litro menos 1 é mol por litro, mesma coisa. Então, a concentração era 1 mol por litro. A cada 100 minutos, reduz por metade. Então, lá, 1 mol por litro, passou 100 minutos, 100 minutos, 100 minutos, 100 minutos, passados 400 minutos. De 100 caiu para meio, de 1 caiu para meio, 0,25, 0,125, 0,625. 6,25 vezes 10 a menos 2. 6,25 vezes 10 a menos 2. Letra B de bacana. Letra B de bacana. Aí de cara, ó, nos 3 últimos anos, 2 questões aí de meia-vida. Certo? Meia-vida sem ser radioatividade. Meia-vida sem ser radioatividade. Né? Meia-vida de composto no ambiente. O marceneiro esqueceu um pacote de prego ao relento. Ah, bonito. Hein? Expostos à umidade do ar e à chuva. Pô, mas ele esqueceu mesmo, né? Porque até choveu, né? Com isso, os pregos de ferro, que tinham massa 5,6 gramas cada prego, acabaram cobertos por uma camada espessa de ferrugem. Fe2O3H2O. Ramon, que vezes H2O é esses aí? Gente, isso acontece, tá? O cristal de óxido de ferro incorpora uma molécula de água, chama água de cristalização.
faz parte da conta que você vai ter que fazer aqui. Isso aqui é ferrugem, tá? Isso aqui é ferrugem. Isso aqui tudo é a ferrugem. Se eu estivesse perguntando só o óxido de ferro, você tinha que tirar essa água aí da conta. Mas não, ferrugem é isso aí tudo. Uma substância marrom insolúvel, produto de oxidação do ferro metálico, que ocorre segundo a equação química, tal, 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 tal. Considere as massas molares, tal, 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 tal. Qual foi a massa de ferrugem produzida ao se oxidar a metade de um prego? Gente, tranquilo demais. Eu tenho a equação. O cara me deu a equação. Joia. Peguei a equação, transferi ela para cá. O prego é ferro. A ferrugem é o Fe2O3H2O. Eu quero saber a massa de ferrugem. Massa. Ao oxidar um prego, o prego também eu tenho a massa. Então, vou fazer uma proporção massa-massa. Primeira linha da proporção é pela equação balanceada. A primeira linha que você faz aqui é pela equação balanceada. O ferro tem massa 56, falou lá. Ó. 2 ferro é 112. O Fe2O3 é 112 mais 48 mais 18 da água, dá 178. Então, essa é a proporção. 112 dá 178. Tá? Oxidei meio prego, então 2,8 gramas. 2,8 dá X. 4,45. 4,45, letra A. Aliás, gente, até no chute, né? Até no chute, você pega um prego, tá certo? 2,8 gramas. Ele oxida, certo? Ele oxida, né? A massa de ferrugem produzida é um pouco maior que a dele, 112 para 178. É um pouco maior que a dele. Ganhou oxigênio, ganhou água. É um pouco maior. E as outras alternativas estão grandes demais. Olha só o prego ficar com 144 gramas, tô louco. Como assim? Né? Que doideira é essa? Tá? Então perguntou a massa de ferrugem. Poderia ter perguntado a massa final do prego, né? Que aí era 50% que não oxidou, com os 50% que virou ferrugem. Né? Aí dava uma respostinha diferente. Tá? Mas aqui perguntou só a massa de ferrugem. Certo? Equação balanceada, lê o enunciado, vê lá o que ele queria. Massa de ferrugem. Tá, então vou trabalhar com massa. Oxidar metade de um prego, que foi dado também massa do prego. Você vai usar só metade. Proporção massa-massa. 112 está para 178. 2,8, 4,45, letra A. Clássica, né? Clássica, sem muito problema. Certo? O carvão é um combustível que tem várias substâncias em sua composição. Em razão disso, quando é representado sua queima com oxigênio, simplifica-se, elaborando apenas a combustão completa do carbono. Carbono mais oxigênio dando CO2. Né? Combustão completa do carbono. Combustão completa, CO2. Ah, não dá água, não, não tem hidrogênio. Né? Aí a combustão completa do carbono vai dar só CO2. C mais O2, CO2. De acordo com o conteúdo médio de carbono fixo, o carvão é classificado em vários tipos, com destaque para o antracito, que apresenta, em média, 90% de carbono. Esse elevado conteúdo favorece energeticamente a combustão, no entanto, libera maior quantidade de gás carbônico, provoca efeito estufa. Supondo a queima completa de 100 gramas de carvão antracito, peguei o carvão antracito, peguei 100 gramas, né, de carvão antracito, vou queimar, certo? A massa de gás liberada na atmosfera é em gramas mais próximo de quanto? Então, de novo, ó, tem a equação balanceada, né? Eu quero saber lá, ó, a massa de gás liberada, massa. Estou queimando 100 gramas de carvão, massa. Proporção massa-massa de novo.
certo? Carbono pesa 12, CO2 pesa 44. Somei aqui as massas, né? 12, 44. Eu coloquei 100 gramas para queimar. Eu coloquei 100 gramas para queimar. Mas esses 100 gramas, eu tenho só 90% de carbono. Eu tenho que tirar 10%. Eu tenho que tirar 10%. Que o carvão só tem 90% de carbono. Então, tirei 10%, ficou 90 gramas. 12 está para 44, 90 para 330. Letra D de dado. Letra D de dado. Não pode errar. Não pode errar. Então, no cálculo aqui, o que ele fez de maldade? Usou metade do prêmio. Nem tanta maldade é assim. Aqui, ele já botou impureza. Esse carvão tem 10% de impureza. Se eu pegar 100 gramas dele, só tem 90 gramas de carbono. O resto é impureza. Certo? Tá vendo? Já tem um grauzinho de complexidade a mais. E aí nós vamos. Tá? Nessa toada aí nós vamos. Os airbags de segurança nos automóveis são acionados com impacto, que envia um sinal elétrico para o dispositivo e inicia a reação explosiva do trinitreto de sódio, NaN3, também chamado de azida de sódio, produzindo sódio metálico e nitrogênio molecular, conforme a equação. Então, lá, ó. Na hora que o carro freia, o impacto, né, da batida, o trinitreto de sódio transforma em sódio N2. Transforma em sódio N2. Tá? Sódio N2. Então, o gás produzido tem a função de inflar o airbag. Esse tipo de dispositivo contém aproximadamente 100 gramas de trinitreto de sódio. 100 gramas de trinitreto de sódio. Massa. Trinitreto de sódio. Massa. Tá? Massa. Tá? Fazer uma conferência nas minhas contas aqui. Espera aí. Fazer uma conferênciazinha nas minhas contas aqui. Só um segundinho aqui. Deixa eu até interromper aqui a gravação. Então, tinha um errinho aqui, né? Eu tinha esquecido de colocar aqui que são 2 mols. Então, em vez de 65, é 130. 130 está para 3, 100 está para X. Então, esse X vai dar 300 dividido por 130. 2,3 mol. É metade, né? 2,3, né? Certo. Dobrei lá que cai para metade. 2,3. Aí, ó, olha só o que ele pede. O volume de gás produzido. Só que ele te deu tudo. Ele te deu tudo. Tá? Olha lá, considere. PV igual a nRT, te deu a fórmula. Tá? Pressão uma atmosfera, temperatura 25 graus Celsius. E a constante R, 0,082. Ainda botou mais uma casa decimal ainda. 0,082. Ainda falou que graus Celsius, 0 graus Celsius, é 273 Kelvin. O cara te deu tudo. Te deu as massas molares, te deu tudo. Tá certo? Te deu as massas molares, aí te deu tudo. Tá? Então, olha aqui, ó. Tá vendo? Viu, Gabriel? Você estava preocupado aí com o negócio dos gases? Ó, o cara te deu tudo. Tá? O cara te deu tudo. PV igual a NRT. Eu quero saber V, NRT sobre P. NRT sobre P. Né? Então, isso aí vai dar o quê? 2,3 vezes 0,082, que é o R, né? Vezes 298 aqui, ó, que é a temperatura em Kelvin, que é 25 mais 273, tá? Eu não coloquei as unidades aqui, então, para agilizar. Então, o número de mols é 2,3. N, número de mols, 2,3. R, 0,082. Temperatura absoluta, 298. Dividido por 1, que é a pressão. Então, como eu reduzi esse número aqui para metade,
Então, essa resposta não vai ser essa aqui, vai ser a metade. Né? A resposta vai ser a metade. A resposta, então, vai ser o volume em torno, né, de 56 litros. Né? Em torno de 56 litros. Vai ser a metade. Tá? Letra D de dado. Letra D de dado. Eu tinha feito um erro de cálculo, olha lá a maldade, olha. Eu tinha feito um erro de cálculo, esqueci aqui do coeficiente 2 aqui do nitrito de sódio e estava achando como resposta a letra E. Tá vendo? Estava achando como resposta a letra E. E não é, letra D de dado. 56,5, metade de 112,5, aproximadamente isso aí. Tá? Então, aí é o seguinte, mesma coisa, né? Eu tinha massa, 100 gramas, e eu queria saber o volume. Só que eu tenho que achar o número de mols. Eu tenho que achar o número de mols. Certo? Tem que achar o número de mols. Então, 130 está para 3 mol, a equação balanceada, né? 100 está para 2,3, né? Que é o tanto que eu achei aqui. Aplicou na fórmula, deu 56 litros. Agora vem uma curiosidade, tá? Como os números ali estão bastante discrepantes, tá? Tá vendo? Os números estão muito discrepantes. 4,7, aí vem o dobro, aí vem o dobro, aí vem 56, aí vem o dobro, certo? Se eu tivesse considerado CNTP, condições normais de temperatura e pressão, que é 0 graus Celsius, uma atmosfera, teria dado certo também. Tá? Porque 1 mol de gás na CNTP é 22,4 litros. 1 mol de gás na CNTP é 22,4 litros. 2,4 mol vezes 2,3 mol vezes 22,4 ia dar 51,5. Mais próximo de 51,5 que é 56,5. Né? Se eu tivesse considerado que 1 mol de gás é 22,4 litros, eu tinha achado 51, aí por proximidade era 56. Ah, Ramon, mas tem gente que fala que é 22,4, tem gente que fala que é 22,7. Não faz diferença. Tá? Use o que você achar mais bacana aí. Tá certo? Use o que você achar mais bacana. Preocupa com isso não. Tá vendo as respostas aí, não vai fazer a menor diferença. Tá? Bom, um negócio que eles gostam demais, tá? Já fizeram várias questões sobre isso, tá certo? Já fizeram várias questões sobre isso no Enem. Várias, tá? A presença de substâncias ricas em enxofre em áreas de mineração provoca preocupantes impactos ambientais. Um exemplo dessa substância é a pirita, que, em contato com o oxigênio da atmosfera, reage formando solução aquosa ferruginosa, conhecida como drenagem ácida de Minas. Contato com oxigênio e água, tá? Segundo a equação química. Então, a pirita reage com oxigênio e água da chuva, por exemplo, forma sulfato de ferro e forma ácido sulfúrico, certo? Forma ácido sulfúrico, certo? Segundinho. Forma ácido sulfúrico. Em situações críticas, nas quais a concentração de ácido sulfúrico atinge 9,8 gramas por litro, 9,8 gramas por litro, o alcance, o pH alcança valores menores que 1. Fica ácido demais. Uma forma de reduzir o impacto dessa drenagem ácida é tratá-la com calcário. Considere uma amostra comercial de calcário com pureza 50% em massa. Foi disponibilizada para o tratamento. Qual massa de calcário em gramas necessária para neutralizar 1 litro de drenagem ácida de Minas em seu estado crítico, sabendo que as massas molares são 100 e 98, respectivamente. Aí, olha só, ele não te deu a equação. Ele não te deu a equação. E eu comentei essa equação com vocês na aula passada. Essa não, mas uma similar. Né? Reação de ácidos com carbonatos. Lembra que tinha um Erlenmeyerzinho, saía CO2 na aula passada?
Pois é, reação de ácido com carbonatos. É manjada, tá? Então, eu tenho a fórmula do ácido fúrico, eu tenho a fórmula do calcário. O cálcio junta com o sulfato, dá CaSO4, sulfato de cálcio. O H2 com CO3 dá H2CO3, que quebra dando água e CO2. Na verdade, mesmo que você não soubesse esse detalhe, se você chutasse que a proporção é 1:1, você tinha acertado. Né? Um ácido fúrico com um carbonato de cálcio. Tá? Bom, o ácido fúrico foi informado que quando ele está em situação crítica, ele tem 9,8 gramas por litro. Então, 9,8 gramas é massa. Tá? Massa de ácido sulfúrico. E falaram que você comprou lá o quê? Quer saber a massa de calcário? Massa. 98 está para 100. 98 está para 100. Foram dadas as massas dos dois. 100 e 98. Meu ácido sulfúrico tem 9,8, então está para 10. Né? Então, eu vou precisar de 10 gramas de carbonato de cálcio. Eu vou precisar de 10 gramas de carbonato de cálcio. Ah, acabou. Não, acabou não. Não acabou não, porque esse calcário que eu comprei, ele só tem 50% de carbonato de cálcio. É um calcário impuro. Metade dele só é carbonato de cálcio. Certo? Então, esse calcário, essa amostra comercial que eu tenho, só tem 50% de carbonato de cálcio. Então, eu preciso de 10 gramas de carbonato de cálcio. Eu vou ter que usar o quê? 20 gramas de calcário. Né? Porque o meu calcário tem pureza de 50%. Então, se o meu calcário tem pureza de 50%, para obter 10 gramas de carbonato de cálcio, eu vou ter que ter 20 gramas de calcário. Né? O carbonato de cálcio é o componente do calcário. O calcário está impuro. Não é só carbonato de cálcio. Ele está impuro. Certo? Então, eu vou ter que usar o dobro. Né? Em vez de usar 10 gramas, eu vou ter que usar 20. Certo? Vou ter que usar 20. Porque aí 50% de 20 é os 10, né? É os 10 que eu estava querendo. Tá? Então, a resposta aí é 20. Então, já entrou aí uma outra situação, né, envolvendo impureza. Tá? Entrou uma outra situação aí envolvendo impureza. Certo? A equação lá de cima não ajudava em nada. Tá? Você precisava de saber a equação do ácido com carbonato, que nós comentamos na aula passada. Tá? E ficar muito atento, pescar os dados. Né? Quando o enunciado começa a ficar muito grande assim, gente, tem que pescar os dados. Tá? Tem que pescar os dados lá de cima. Aí que a questão do Enem começa a ficar difícil. Tá? Aí a questão do Enem começa a ficar difícil. Quando as questões estão muito pequenininhas assim, né, tal, aí é mais tranquilo. Certo? Aí é mais tranquilo. Mas quando o sujeito começa a colocar dados demais, informação demais, aí você tem que ler, mas assim, atenção muito grande, né? E é aquele negócio, né? Você já está cansado, né? Você já está cansado, um ano inteiro de estudo, tensão, né? É complicado, certo? É complicado, tá? Mas é a prática, né? Eu falo com vocês, tem que fazer exercício, porque a prática é essa. A obtenção de etanol usando cana-de-açúcar, de novo aí, ó, envolve a fermentação dos monossacarídeos formadores de sacarose contida no melaço. Um desses formadores é a glicose, C6H12O6, cuja fermentação produz cerca de 50 gramas de etanol a partir de 100 gramas de glicose, conforme a equação química descrita abaixo. Fermentação alcoólica, já falamos dela várias vezes hoje, glicose, álcool, CO2. Gente, ele está falando que produz cerca de 50 gramas de etanol em 100 gramas de glicose. Eu vou usar esses números. Ele falou, 100 gramas de glicose dá 50 de etanol. Ah, mas não é exatamente isso, não interessa. Ele falou, tá? Para você usar isso aqui.
é cerca de 50 gramas a partir de 100 gramas de glicose. Pronto, vamos lá, 100 dá 50. Em uma condição específica de fermentação, obtém-se 80% da conversão em etanol. 80% da conversão em etanol. Ih, caramba, então o negócio foi feio. Tá certo? Porque eu não tive 50%, não. Eu só tive 80%, eu só tive 40%. Entendeu? Isso aqui seria o normal. Normalmente, 100 gramas dele daria 50. Numa condição específica, sei lá que condição é essa, não sei, obtém-se 80% de conversão. Então, em vez de 100 virar 50, vira 80% de 50, que é 40. 100 virou 40. 100 virou 40. Entendeu? Ele, ele deu início, tá? Considere que 100 dá 50. Mas, numa determinada condição, não dá 50, só dá 80%. Tá? Então dá 40. 100 dá 40. Que após sua purificação apresenta densidade 0,8 grama por ml. O melaço utilizado apresentou 50 quilos de monossacarídeo na forma de glicose. Qual que é o volume de etanol em litro obtido? Tá? Então, aqui, ó, 100 gramas dá 40 gramas. 50 mil gramas, que é 50 quilos, 50 quilos é 50 mil gramas, vai dar 20 mil gramas. Vai dar 20 mil gramas de etanol. Aí você vai purificar, né? Aí você sabe que densidade é massa sobre volume. Volume, então, é massa sobre densidade. Né? Trocou de lugar. Né? Volume é massa sobre densidade. A massa, 20 mil gramas. A densidade, 0,80. Né? Você vai dividir aqui e vai achar 25 mil mililitros. Né? 25 mil mililitros. Eu não coloquei a barra aqui, não, para não ficar um tanto de barra aqui, tá? Coloquei mililitro a menos 1 aqui, que é a mesma coisa que por mililitro, né? Então, vai cortar grama com grama, mililitro vai subir. Então, vai dar 25 mil mililitros, que são 25 litros. Que são 25 litros. Então, assim. Então, aqui veio um detalhe, né? Ele te deu uma informação inicial, mas depois ele corrige, falando que na condição em que a coisa foi feita, na condição específica em que isso aconteceu, lá na fazenda de não sei quem, né? Só teve 80% de rendimento. Então, 100 não deu 50, 100 deu 40. Tá? Essa seria a interpretação correta. Certo? E aí o resto é pá, fazer conta. Tá? Ô, Ramon, se eu tivesse feito com 50, 100 dá 50, 50 mil dá 25 mil, e no final tivesse descontado 20%, ia dar certo? Ia dar certo. Eu descontei os 20% aqui. Se você tivesse descontado ao final, ia dar certo. Tranquilo, ia dar certo. Tá? Eu acho que ia dar mais conta, mas ia dar certo. Tá? Sem problema. Tá? Eu acho mais interessante descontar ali em cima. As contas ficam mais fáceis. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos parar hoje por aqui. Tá? Eu já vou explicar por quê. Os próximos aqui, ó, vou fazer mais um aqui só. Tá? E esse próximo aqui, ele precisa de cabeça fria. Tá? Esse próximo aqui. Esse outro, idem. Tá? Esse outro, idem. Certo? Esse outro, idem. Esse outro, idem. Eu tenho 5 exercícios sequenciais aqui que precisa de cabeça fria. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos parar por aqui hoje. Tá? Mas espera aí, não sai correndo, não. Eu ainda vou fazer uma ali na frente ainda. Tá? Que não precisa de cabeça fria. Tá? E aí, vocês olhem. Eu vou mandar o slide. Vocês olhem esses 5 exercícios. Tá? Vocês olhem esses 5 exercícios. Está resolvido, tem a resolução aqui do lado.
tá? Você tenta ver se você entendeu o raciocínio, que aí vai ficar bem mais fácil na próxima terça-feira, né? A gente trabalhar com eles. Então, a gente trabalha com eles, eu pego mais alguns aí para completar a química, tá? Para inteirar em uns 10 exercícios, pego lá uns 10 da biologia, né? E a gente trabalha com eles, então, na semana que vem, que eles são pesados, eu reconheço, eles são pesados, tá? A resolução está aqui, bonitinha, vocês dão uma conferida. Não deixa de conferir, não, tá? São muito interessantes, todos eles, tá? Agora, esse aqui é tranquilo, esse aqui é uma reação química, né? Um dos materiais mais antigos ainda usados na restauração dos dentes são os amálgamas, produto de combinação de mercúrio com prata e estanho, como apresenta a equação química. Prata, estanho, mercúrio. Forma esse amálgama, prata com mercúrio, e esse amálgama, estanho com mercúrio. Certo? Olha, sólido, sólido, mercúrio é líquido. Sólido, sólido, mercúrio é líquido. Aí o mercúrio combina com a prata, com o estanho, formando esses materiais aqui que são os amálgamas. Os materiais formados pelos elementos citados são caracterizados como? Como? Gente, isso aqui é uma conceituação manjadíssima, tá? Amálgamas são ligas metálicas do mercúrio com outros metais. Mercúrio com prata, mercúrio com estanho, mercúrio com zinco, tá? É por definição. O amálgama é uma liga metálica do mercúrio. É uma liga metálica do mercúrio. Tá? Então, os materiais formados são caracterizados como ligas metálicas, tá? Usadas ali em restauração de dente e tal, né? Essas coisas. Não é precipitado. Precipitado seria um sólido produzido de um líquido, por exemplo, não é o caso, né? Não são compostos iônicos, eles só têm metais. Não são produtos de oxidação, não tem nada de oxidação aqui, e muito menos composto covalente, porque não tem a metal aqui, só tem metal, tá? Então, ligas metálicas. Aí é a definição de amálgama. Quem sabia que a amálgama era uma liga metálica sai na frente, tá? Mas dava para interpretar também aí. Dava para interpretar pelas alternativas, pelo menos sair cortando algumas coisas aí, né? Iônico não pode ser, composto covalente não pode ser, porque não tem a metal aí no meio, né? Assim, nenhum dos dois. Então aí dava para sair por essa, tá? Então vamos parar nessa aqui, mas não sai da sala aí não, tá? Fica aí um minutinho aí. Vamos parar aqui a gravação.